Aleluia, graça e paz, boa noite, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Deus abençoe a vida do pastor Érico, trago o abraço, pastor Silas Malafaia, para o senhor, para toda aqui nova vida do Porto da Pedra. Deus abençoe sua vida, pastor Érico, sua família, continue lhe usando, dando saúde, de frente dessa igreja. Meu amigo pastor Guilherme, meu amigo de resenha, ele, Saulo, só Jesus, cara. Se o WhatsApp falasse, pastor Guilherme. Deus abençoe a vida do pastor Guilherme, da sua família, um amigo, alguém que a gente sempre pode falar, conversar, bater papo. E eu fico feliz de estar aqui, parabenizar aqui a todos os encontristas do acampamento. Deus abençoe a liderança por essa experiência maravilhosa que vocês tiveram no acampamento. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos aqui nessa noite através da sua palavra, junto com a sua igreja. Pai, em teu nome, fale conosco, ilumina o nosso entendimento, para que o Senhor possa, ó Pai, de uma certa forma, mudar, ó Pai, a nossa vida através do Teu santo Evangelho, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. No Evangelho de João, do capítulo 3, ele está numa entrevista com Nicodemos, dos grandes homens da tradição judaica, um homem extremamente respeitado, um mestre da lei. Alguém conhecia a teologia do Antigo Testamento, Mishnah, Talmud, conhecia toda essa parte da tradição, mas que pela primeira vez na vida estava falando com um personagem que ele só conhecia no texto, porque Jesus é o personagem que ganhou vida, que se ele é o verbo que se fez carne, então ele estava aqui e veio para fora. Então, se aqui a juventude, falando de leitura, por exemplo, eu cresci lendo história em quadrinhos. Se fechar o meu celular aqui e mostrar para você, o meu descanso de tela é o melhor herói de todos os tempos, o Batman. Então eu li tudo de Batman que eu tinha em casa. Nem discute que Batman barra qualquer um. Então, para mim, quando eu lia o História em Quadrinhos, eu lembro a primeira vez que eu fui ao cinema assistir Michael Keaton. Ainda que eu assisti o primeiro Batman no cinema ali em Niterói. Olha quanto tempo tem. Era a Sandis ainda. Então já estou revelando a minha idade para você. Tinha um cinema do outro lado, tinha lá, e eu fui assistir Batman na época. Então, para mim, ver o Batman que eu li em quadrinhos, ganhar vida no cinema, mexeu. Os homens da lei, eles estudavam o texto e o personagem central era Deus. Mas aquele Deus que estava no texto veio aqui para fora e se fez carne. Então, eles estão vendo o personagem que eles liam, e agora se fez carne e habitou entre nós. E vimos nós, aleluia, a glória do unigênito do Pai. Quem é Jesus? É o personagem que virou vida. Então Nicodemos passou a vida inteira lendo a letra. Agora a letra vai falar com ele. A própria palavra vai falar com ele. É o encontro dos encontros. É um encontro que transformou a vida desse homem. E a partir desse encontro com Jesus Cristo, Jesus vai falar para ele aquilo que se torna o texto central da Bíblia Sagrada, o texto áureo do texto sagrado. Isso não sou eu que estou falando. Lutero, Calvino, Jerônimo de Savonarola, Agostinho de Hipona, grande teólogo africano do norte da África, todos eles consideram de maneira unânime. A minha igreja, a DEVEC, esse mês a gente está pronunciando o versículo João 3,16. É uma prática da nossa igreja. Toda vez que depois da ceia o pastor Silas põe o versículo para toda a igreja ler e dá 2 livros para que a igreja leia durante 30 dias. Esse mês a gente está lendo o Evangelho de João e o texto de Eclesiastes. Todo mês de janeiro é Provérbios, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então é um capítulo por dia, 31 de janeiro, até 31 de janeiro todo mundo lê um capítulo. Ele faz isso todo mês. E todo mês ele separa um texto. E esse mês de outubro é João 3,16. Quando o pastor Guilherme falou a respeito de eternidade, eu falei, caiu exatamente no verso que eu estou estudando esse mês, que é João 3,16. E João 3,16 é, de fato, o texto áureo da Bíblia.
Esse texto aí na sua Bíblia, deixa ela aberta por gentileza. A gente pode dividir em algumas partes. Em primeiro lugar, quando ele diz assim, porque Deus. A primeira ideia do texto, ele está falando sobre Deus. Quando você lê teologia sistemática, o pastor Guilherme, que é um professor de teologia, alguém que leciona na área, ele sabe que toda a sistemática, que quando você abre, existe uma coisa chamada prolegômenos, a introdução da teologia. E toda teologia sistemática, o prolegômenos é sobre Deus. Por exemplo, recentemente, tem algum tempo, eu li o Herman Bavinck, que é um autor holandês de quatro volumes. O primeiro volume é só sobre Deus. Você pega não só da literatura reformada, você pode pegar da literatura carismática pentecostal. Rodney Williams é uma grande literatura pentecostal. Não tem pentecostal no nome, mas é carismática, porque ela fala da pneumatologia do Espírito Santo. A introdução de Rodney Williams vai falar sobre Deus, quem Deus é. Isso em toda a tradição teológica. Toda a sistemática começa a respeito sobre a defesa da existência de Deus. Calvino utilizava 3 argumentos. Argumento cosmológico, teleológico e ontológico. Isso todo mundo faz isso. A defesa de Deus a respeito da criação, a respeito sobre o propósito do universo e a respeito sobre o Deus perfeito, que é a ideia ontológica. Quando você lê a Bíblia ela não tem um prolegômenos fazendo a defesa de Deus sobre a existência. Não. A Bíblia já parte do princípio que Deus existe. A Bíblia lá em Gênesis não diz assim, olha, primeiro eu vou explicar sobre a existência de Deus. Não, ele vai, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto, acabou. Então, o leitor da Bíblia, o texto sagrado já está dizendo, Deus existe. A Bíblia não perde tempo explicando a respeito, não, como é que não? A Bíblia revela como esse Deus é, mas ela não demora explicando. E quando você fala sobre a existência de Deus, sobre a existência desse Deus, e olhando em João 3,16, pastor Érico, e nós que somos cristãos protestantes, o cristianismo não começa na cruz, o cristianismo começa em Deus. O cristão, ele primeiro tem que conhecer o Deus Pai, o Criador. Cristo revela esse Deus invisível, essa Deus invisível, que ele vai falar para Filipe. Vocês andam comigo tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Então, a partir disso, o cristão, nós temos que compreender esse Deus Criador. Quem é esse Deus Criador? Ele é o autor de todas as coisas. Mas então, como nós podemos acessar esse Deus? Como é que a gente consegue acessar? Já que é para a mensagem não ficar grande, deixa eu pegar o argumento aqui de cosmologia. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Salmos 19, se o pessoal da mídia puder me ajudar, agradeço. Livro de Salmos de número 19. Salmos de número 19. Muito obrigado. O pessoal da mídia aqui como eu costumo falar lá na igreja, são os midianitas, são os midianitas convertidos. Salmo de número 19. Esse texto é interessante, pastor Guilherme e pastor Érico, pela uma revelação que o Senhor me deu em um dia de manhã, eu fazendo essa leitura. Eu queria que você me acompanhasse, você que tem caneta ou papel, pudesse anotar, fica à vontade. O texto diz o seguinte, esse texto está falando sobre falar, sobre conversa. Os céus proclamam a glória de Deus. Proclamar é falar, é anúncio, é gritar, é dizer alguma coisa. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Repara que existe a proclamação, pastora Fátima, e existe um anúncio, proclama e anuncia, da sua Bíblia. E o texto diz, um dia faz declaração ao outro, está falando, proclama, anuncia e fala. E uma noite mostra a sabedoria, está falando sobre comunicação. Verso 3, aí é o verso que dá nó na cabeça. Não há fala e não há palavras. Se fala proclama, se fala anuncia, se fala declara, não tem palavras. Onde não há som e as suas vozes. Aí o verso 4, sua linha se estende por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo, neles pôs uma habitação do sol. Aí você fala, peraí. Ou o texto está errado, ou tem alguma coisa esquisita. Porque o verso 1 e 2 está falando de fala, mas no verso 3 diz, não há fala. Mas no verso 4 diz, já a palavra. Então como é que a gente entra nisso? Como nós podemos chegar nisso? Eu, quando era mais novo, pastor Guilherme, não tem tanto tempo isso? Tem pouco tempo. Quando eu ainda morava aqui na Zona Sul, São Gonçalo, antes de eu morar lá no Rio de Janeiro, Jacarepaguá,
Eu falo muito isso na sede. Se você olha os vídeos da sede, eu sempre falo assim, não, porque lá na Zona Sul, São Gonçalo, a Deveca inteira ri. Eu não sei por causa de quê. Eles ficam rindo da nossa... Ou acho que é inveja de morar aqui. Quando eu morava aqui na Zona Sul, o melhor bairro de São Gonçalo, Barro Vermelho, o pessoal fala que é Trindade, mas é Barro Vermelho. Barro Vermelho é a Zona Sul. Quando eu morava aqui na Zona Sul de São Gonçalo, Barro Vermelho, eu tinha um rádio de ondas curtas e ondas médias. Quem lembra disso? Cadê os cristãos? Quem é raiz aí? Levanta a mão aí, ó. Aí a turma raiz, ó, os homens raiz, ó. Que sabe o que é chibanca? Galera que é raiz. Eu tinha um rádio de ondas curtas. Eu sempre gostei de música. Deus não me deu o talento para tocar, mas eu amo música. Eu abro minhas playlists aqui do Spotify, você vai ver lá. Só tem instrumental, jazz, eu gosto de instrumental, eu gosto de ouvir música, baixo, teclado. Eu gosto de música, sempre gostei muito de música. E eu ficava em casa com um rádio de ondas médias e ondas curtas, pastor, e tentando sintonizar as rádios americanas. E você conseguia fazer isso. Né? Eu andava dentro de casa, e eu mexia o rádio, e eu achava a sintonia das rádios americanas através das ondas médias e curtas. E ficava ali à noite, ficava ouvindo aquilo, e eu adorava, ficava encantado. Rapaz, eu com o meu rádio, eu conseguia comunicar, morando na Zona Sul aqui, no Barro Vermelho, conseguia achar uma rádio lá em Nova York. Eu ficava encantado, um aparelhinho pequenininho, eu conseguia sintonizar. O que o Salmo 19 está dizendo é exatamente isso. Há uma voz que ecoa de Deus na criação. Há uma voz de Deus que ecoa quando o sol se levanta. Há uma voz de Deus que ecoa quando os passarinhos cantam. Há uma voz de Deus que ecoa quando uma gestante dá à luz a um filho. Há uma voz de Deus que ecoa quando você vai no mercado comprar uma alface, uma tangerina, ou quando você vê uma fruta, ou uma planta que cresce no meio da rachadura do seu quintal. Pastor, mas eu não consigo ouvir essa voz. É porque o seu rádio está na sintonia errada. Se você tiver o rádio correto, a antena acertada, você mal abre os olhos e você já escuta a voz de Deus ecoar na sua vida. O que os Salmos 19 está dizendo é que esse Deus fala na sua criação, através das estrelas, através dos astros, através da ajuda ao próximo, através de um consolo de alguém que está enlutado, através de uma oferta, através de um voluntário que foi lá no acampamento fazer comida, que poderia estar em casa fazendo Netflix, ainda que ninguém venha te dar um tapa no ombro, mas a sua ajuda lá no acampamento é a voz de Deus ecoando através do seu trabalho, através do seu serviço. É alguém que levanta de madrugada para interceder por um jovem que vai no acampamento, ou é alguém que não pôde ir no acampamento, mas deu uma oferta para pagar a camisa de um jovem que não pôde ir. Saiba de uma coisa, esse movimento, aleluia, é a voz de Deus ecoando através da sua vida, ecoando através da sua ação. Pastor, eu não fui no acampamento, mas você orou. Você está aqui para recepcionar os jovens que chegaram. Então, enquanto nós estamos aqui, a voz de Deus está ecoando neste lugar. Aleluia. Existe esse som, essa voz, ele é o autor disso. O apóstolo Paulo em Romanos 1 na sua Bíblia, nos versos de número 19, Paulo vai dizer uma coisa para a igreja de Roma. Romanos 1, 19. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhece, sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas. Suas famosas perguntas. Pastor, mas tem uma tribo lá no meio do nada. E quando Jesus voltar, filhão, a criação revela quem Deus é. A criação fala sobre Deus. A criação revela quem é Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz no verso de número 21, ele diz o seguinte: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhes renderam graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios e seu coração insensato se obscureceu. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eles conhecem a Deus, mas não glorificam. A humanidade olha para a criação, percebe que é um Deus por trás dela e não glorificam. Aí nós chamamos isso de fator cosmológico,
ou o fator teleológico. Teleológico é sensacional, é o fator telos do propósito. O fator telos aí, a gente entende da seguinte ideia: se tem um relógio, tem um relojoeiro. Porque todo produto tem um criador. Você, por exemplo, num computador que você tem na sua casa, o MacBook que seu pai vai te dar no final do ano, eu achei que os jovens iam dar o glória. Deixa eu repetir, o MacBook que você vai ganhar no final do ano, tem que tomar posse. O computador que você tem em casa, por exemplo, Steve Jobs, ele não está aí dentro do computador mexendo nas letras. O Wozniak não está aí dentro mexendo. O Bill Gates não está lá dentro do seu computador mexendo no Windows. Ou você que tem Linux, o projetista do Linux não está mexendo no Mandrake, que é o código do Mandrake, né? O código do Linux, não. Como é que você sabe que não tem ninguém aí dentro? Porque você sabe que não cabe, mas alguém criou. Então quando você olha para um universo desse tamanho, extremamente complexo, extremamente difícil, extremamente difuso, e você vem dizer para mim que isso aqui é obra do acaso? Não, pastor, isso aqui foi uma explosão que a coisa organizou e deu certo. Então eu vou explodir meu carro e ele vai ganhar e vai virar Lamborghini. Porque se o caos vai trazer coisa boa, né, pastor? Eu vou jogar meu relógio na parede, vai virar um Rolex Presidente de ouro puro, maciço. Porque o caos não pode, de forma alguma, se organizar e dar isso. Existe uma coisa chamada, a lei da termodinâmica, chamada lei da entropia. A lei da entropia é sensacional. Todo corpo organizado tende a se desorganizar. Você compra um carro na concessionária, ele não fica mais novo, ele envelhece. Você compra uma camisa na Zara, vai envelhecer. Você tem um telefone, vai envelhecer. Toda a ideia de envelhecimento começa a partir do nascimento. Tem um médico que fala uma coisa muito interessante. O bebê, quando sai do ventre materno, ele já começa a morrer. As células dele já começam a morrer. Já começa a aceleração da morte. Ou seja, isso é uma lei da entropia. O mundo que nós habitamos, como um cantor, o Ministério de Louvor cantou aqui, que a terra chama, que a terra clama, a respeito rasga os céus, porque a terra está sofrendo um agente entrópico chamado pecado. O pecado entrou lá no Éden, que nós chamamos de queda. Essa entropia que entrou sobre o mundo desorganizou tudo, e tudo começa a ficar desorganizado. Mas o autor da vida, aleluia, o autor da vida, ele criou esse planeta de maneira perfeita. Ele criou de maneira completa. Então é impossível você olhar para uma floresta amazônica, o Cerrado, o Pantanal, nas florestas frias dos Estados Unidos, na Europa, o deserto do Saara. Você fica impressionado. Como é que tantos lugares, tanta coisa diferente, cabe tudo dentro do seu jeitinho? Oceano Índico, o Atlântico, aonde começa um, termina outro. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: há um jardineiro lá fora que toma conta disso tudo. Há um Deus criador que é o autor de todas as coisas, aleluia. E quando você compreende isso, que ele é o autor, é que o apóstolo João está dizendo para mim e para você. O grande apóstolo do amor, ele diz: olha, em primeiro lugar, você tem que entender que tudo começa com esse autor. Segundo, na sua Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí agora é o seu caráter. João está falando do seu caráter. O caráter dele aqui, pastor Guilherme, é o tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira. Esse tal aí eu poderia usar uma expressão indescritível. Eu não tenho palavra para descrever. E o apóstolo Paulo também já tinha chegado nesse nível. Romanos 11:33, se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver. Ó profundidade da riqueza. A palavra ó, a ideia de ó aí, é um suspiro. É um agente idiomático. Não era para estar aí no texto. Porque Paulo está suspirando, Paulo está ditando Roma. Oh, estou encantado. Ó profundidade. O tal maneira é isso. É algo indescritível. Eu não sei descrever o que é de fato esse tal. É algo fantástico. Mas ele diz que é de tal maneira, ele amou. Que amor é esse, irmão? O meu e o seu amor é degradê, filho. O amor de Deus não. O que é o amor degradê? Uns você aperta a mão, outros você dá tchau. Uns você faz assim. Outros você atravessa a rua para te encontrar. Outros você atravessa a rua para não se encontrar. Uns você recebe na varanda. Outros você recebe na sala. Alguns você já tem a vantagem de ser seu amigo, que ele só chega meio-dia já ligando. O que tem para comer? Uns você recebe na escada da sua casa. Poucos têm acesso ao seu quarto. Uns você dá água gelada.
outros você dá tubaína, que é um Guaraná de São Paulo. Uns você dá Coca-Cola zero, outros você dá Baré, não existe mais, Suquita. Vai dando só, estou falando só as coisas antigas aqui para mexer com o pastor Guilherme, que você que é a mesma idade, mesma geração, né? Vai dando só as coisas antigas. Uns você fala assim, o que é isso? Uns você abraça, outros você manda mensagem, uns você empresta dinheiro, outros você dá dinheiro. O amor do homem é degradê, o nosso amor é quadriculado, e Deus é sensacional. Ele não te obriga a você ter esse tipo de comportamento com quem você não consegue. Mas Deus amou o mundo a todos. O amor de Deus é enorme. Deus ama argentino, chileno, brasileiro. Quem é da zona sul, zona norte. Deus não tem essa de gênero, se é mulher ou homem. Se é negro, pardo, branco, loiro, nórdico. Ele não tem essa. Ele ama a todos. Aleluia. O amor de Deus é expansivo. O amor de Deus nos inclui. Ele nos põe para dentro. O amor de Deus te recebe do jeito que você é. Com lama, fedendo, devendo, pornográfico, do jeito que você é. Por isso que Lucas capítulo 15, verso 20. O pai recebe o garoto como? Com lama. Só você ler Lucas 15, 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, ainda estava de longe. Quando o pai o viu e movido de compaixão, correu, o abraçou fortemente, ternamente e o beijou. Como é que estava esse garoto? Com lama, estava magro, porque tinha fome, estava com vontade de comer bolota de porco. A roupa suja de lama, barbudo, não tinha dinheiro. Mas a Bíblia diz que o pai viu de longe. Você estava lá fora, na lama, mas o pai já estava te vendo de longe. Lá na lama. Lá na cocaína, na maconha, lá no baile funk, mas o pai já estava te vendo de longe. Aleluia. De longe. A Bíblia diz que ele viu de longe. Põe no verso 22 para mim, por gentileza. Deixa aí. O verso 20, ele vai dizer o seguinte: ele viu de longe, o abraçou e o beijou afetuosamente. O amor de Deus te recebe do jeito que você é. Com lama, no porco, cheirando mal. Isso é o amor de Deus. Mas para entrar na casa do Pai, tem que ter santidade. Melhor roupa, anel no dedo e sandália no pé. Ele te recebe com lama, mas aqui dentro com lama não fica. Ele te recebe do jeito que é, mas a santidade te conserta e te põe sentado na mesa. Porque para comer bezerro cevado tem que ter roupa bonita, roupa branca. Então fica tranquilo, ele te recebeu do jeito que você é, mas existe uma roupa branca que ele deu para mim e para você. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Por isso que em Marcos capítulo 15, Marcos 5, verso de número 15, Marcos 5, 15, quando Jesus vai libertar lá a vida do endemoniado de Gadara, eu ministrei quinta-feira agora na sede esse texto. Estava sentado vestido em perfeito juízo. Eu gosto dessa expressão, vestido. Eu fiquei imaginando como é que Jesus, aonde que ele arrumou o vestido para vestir o homem de Gadara? Porque ele estava no sepulcro, feria-se com pedra. Aí a minha cabeça, fiquei voando, falei, cara, como é que Jesus arrumou uma roupa? Porque não tem pernambucana em Gadara, né? Não tem um lugar para comprar roupa. Como é que ele já sabia? Eu fiquei imaginando, pastor Guilherme, Jesus enfrentando a tempestade e os discípulos. Jesus, que roupa é essa? Não é para vocês não, isso aqui é para outra pessoa. Porque a roupa que Deus tem para você só cabe para você. Não cabe para mais ninguém. Vestir aqui é cuidado, é o amor de Deus. O amor de Deus fez isso por mim e por você. Por isso, porque Deus amou o mundo. Esse amor, ele é completo. Por isso que você e eu somos constrangidos diante desse amor. Por isso que às vezes a gente não consegue conceber que amor é esse. Como Deus ama a humanidade dessa forma. Quando diz que Deus amou o mundo, igreja, esse amor de Deus que é amplo, que põe pessoas para dentro, pessoas que você só aperta a mão, mas Deus bota para sentar na ceia junto com você. Pessoas que você olha, você não convida para o seu aniversário, mas Deus convidou ele para morar na vida eterna do seu lado. Então às vezes a gente olha, a gente não compreende. Por isso que o amor de Deus, ele nos constrange, pastor Guilherme. Por isso que o amor de Deus mexe com a nossa mente. Por isso que a mídia, quando olha, por exemplo,
do ponto de vista quando alguém se declara por Cristo, a primeira coisa que as pessoas falam, mas ele vai para a igreja. Nós temos um trabalho, o pastor Érico, no complexo do Jericinó. A igreja tem um trabalho lá entre os presos, homens, e as presas femininas. O pastor Silas, de vez em quando, vai lá pregar. E a pastora Elisete vai lá fazer o trabalho lá de mulheres, fazer batismo. Quem está lá? Traficante, ladrão, roubador. Você fala, pastor, mas eles, o sangue que lavou ele, também lavou você. Porque Deus, filho, Ele amou o mundo. E esse amor do mundo é todo mundo, filho. É um amor extremamente amplo, mas nós não compreendemos que amor é esse. Porque, aleluia, a nossa capacidade, infelizmente, do que eu falei aqui a respeito da entropia, o nosso amor é degradê. A gente não consegue fazer isso. A gente só consegue trabalhar em caixa, em escala. Em escala, não, esse aqui eu amo mais. Esse aqui eu consigo dar carona. Esse aqui eu mostro o ponto de ônibus. Ali, o 56 é ali, ó, pega lá. Ó. Então, a gente não consegue fazer isso. A gente não... o nosso... Mas, pastor, como é que funciona isso? Você só vai entender isso na eternidade. Aleluia. Quando você estiver diante do Cordeiro. Aleluia. Os discípulos tiveram dificuldade. Peraí, o senhor vai morrer por romanos? Eu não vim matar romano, eu vim morrer para romano. Eu vim salvar Roma. Aí Judas, eu quero vender o senhor. Não tem como trabalhar contigo. Como é que o senhor vai salvar Roma e Roma nos mata? Não, eu não vim matar romano, eu vim morrer por eles. Aleluia. Isso é o escândalo da graça. Por isso que quando você olha Cristo na cruz do Calvário, é um fenômeno. Por isso que a cruz dividiu, ela definiu a humanidade. O sacrifício vicário dele na cruz do Calvário, esse amor de Deus por nós. Porque, meu irmão, diante de uma terra como essa, eu falo com a minha esposa, se eu estou num lugar, com todo respeito, o Senhor fala assim, Senhor, eu já tinha apertado o botão no reset, para ver se a coisa... Porque você olha, você fala assim, rapaz, não tem jeito. Mas daqui a pouco você vê um jovem se convertendo, uma família sendo restaurada. O cara que era das drogas saiu e agora está restaurado. O homem que era alcoolizado, tinha uma vida terrível, agora já é um pai de família, ele foi restaurado, a família foi restaurada, aleluia. Ele está vivendo um novo amanhecer. Aí você percebe o amor de Deus. Quando você vê algumas ações, você vê de fato que o amor de Deus é grande. Então quero te dizer uma coisa, se deleite sobre esse amor. Que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, há um Deus que não te abandonou e continue te amando, aleluia. Você é importante para Deus. Se eu fizer aqui uma alegoria de maneira bem simples, bem rápida, olhando para Agar e Ismael, é sensacional. Deus tem uma aliança com Abraão, pastor Érico. Deus tem uma aliança com Abraão. Quando Abraão bota Agar para fora, engraçado que Agar tem nome em casa, mas quando Sara não gosta dela, ela já não tem mais nome. Põe essa escrava para fora, aí ela já perdeu o nome. E esse garoto já perdeu o nome. Quando você tem um oponente, ele perde o nome. Você já quer humilhar. Põe ela como escrava. E põe ela para fora. E ela foi para fora. Aí você pensa, peraí, Deus não tem aliança com Abraão? Tem. Mas Deus também ama Agar. Porque quando o garoto chora, Deus manda um anjo. Aleluia. Aí você vê, aí você começa a perceber o desenrolar do amor de Deus na eternidade. E o desenrolar do amor de Deus no Antigo Testamento. Tem muita coisa que aconteceu na sua vida antes de você ser cristão, e você não tem noção que o amor de Deus já estava cuidando de você. Tem muita coisa que acontece com os seus irmãos, com a sua família. Pastor, mas eles são idólatras, eu sei, mas o amor de Deus dele é por eles, é tão grande, que Deus colocou você como intercessor por eles, para que dentro em breve eles venham estar aqui, junto com você aqui nessa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Que presença boa, Jesus. A juventude veio ligada, veio com fogo mesmo, aleluia. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Mas a Bíblia diz para mim e para você, o objeto desse amor foi o mundo, como eu falei aqui. Esse planeta, a humanidade caída, difícil, complexa. Irmão, só Deus para amar um povo desse.
Se a gente juntar todas as guerras do século passado, mais as revoluções totalitárias, são 180 milhões de assassinados. Só em guerras. Só em guerras. O Brasil, ano passado, teve 60 mil homicídios. 60 mil pessoas saíram de casa sem voltar e perderam as suas vidas. Foram mortas. O ser humano parece que gosta de guerra e sangue. Aí você fala assim, Deus vai amar isso? É. Aleluia. Esse é o amor de Deus por esse objeto. Esse objeto que para mim e para você não tem mais jeito. Mas Deus diz assim, tem jeito, por isso que eu mandei meu filho. Aleluia. É por esse objeto que ele ama. Ele poderia estalar o dedo, explodir tudo, pastor Érico. E criar uma outra terra, mas ele não. Ele ama do jeito que é. Quebrado, rebentado, aleluia. Mas ele sabe que de tempos em tempos surge um Davi, surge um Calvino, surge um pastor Érico, surge um Guilherme, surge homens de Deus, missionários, pastor Silas, surge pessoas ao longo da história que vão mostrando para Deus o seguinte, vale a pena, aleluia. Tem os sanguinários? Tem, mas olha para o seu lado, Deus amou você, Deus enviou o filho dele por sua causa. Você não estava nem aqui, mas você já estava na eternidade quando Deus enviou o filho dele. É por você e por mim. Deus amou o mundo, a sua família, que briga, que discute, a sua vizinhança, que põe som alto, pratica violência, não respeita. Semana retrasada eu fui lá no Complexo do Alemão pregar na igreja lá do pastor Jaime Soares, na filial dele. Ele tem uma filial lá, pastor Jaime, de 64 anos dentro do Complexo do Alemão. Não dá para subir de carro. Você deixa o carro lá embaixo e você sobe a pé. Pregou eu e o pastor Cláudio Gama. Tem que subir a pé. Tem mais armamento lá do que muito quartel. Complexo do Alemão. Difícil, complicado, pesado. Mas a igreja está lá. Aquela igreja lá significa, Deus ama esse lugar. Deus ama essas pessoas. A nova vida do Porto da Pedra aqui, com certeza, quantas vezes essa igreja orou para que o castelo das pedras pudesse cair? Quantas vezes essa igreja clamou para que essa coisa que tinha aqui nesse bairro terminasse? Porque aqui era lugar de ponto de droga, prostituição. Famílias foram destruídas aqui. Mas por que acabou? Porque essa igreja orou. Não ficou pior, porque o sal da terra desse lugar sustentou esse bairro. Aleluia. Então você lá na sua casa é o símbolo do amor de Deus para aquela rua. Pastor, mas lá na rua está com barricada. Ora, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. A minha e a nossa ação é uma oração. Senhor, o Senhor ama esse lugar. O Senhor ama esse bairro. E nós cremos que o Senhor é poderoso para salvar e transformar essa sociedade, aleluia. Então o meu jeito e o seu é essa forma. Na sua Bíblia, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito. O amor cristão é um amor que compartilha, que dá. É um amor doador. Deu o seu Filho unigênito. Aqui, filho, eu escrevi isso aqui em casa. Rebelião contra ditadores. Você lê a história, por exemplo, Biafra, Revolução Stalinista, quando Stalin impediu os rebeldes contra ele, fez aquele massacre comunista de Stalin, matou, perseguiu crianças, mulheres, os cossacos, etc. Tantas rebeliões. Todo ditador, quando se vê ameaçado, olha só aí, presta atenção. Todo ditador, quando se vê ameaçado, todo líder se vê ameaçado da sua liderança, a primeira coisa que ele faz é matar os rebeldes. Não, vão matar os rebeldes. Deus é o único Deus do mundo que ele não mata os rebeldes. Ele manda o seu filho para salvar os rebeldes. Ele envia. Ele não exterminou a gente, ele nos salva. Aleluia. Por isso que Paulo Brabo, no livro Bacia das Almas, diz que o Deus cristão quebra decoro. Quebra decoro.
Aleluia. Porque em todas as divindades, irmão, você pode correr as religiões do mundo. Vocês podem correr as religiões do mundo. Das mais doidas, e tem doida, hein? E tem religião doida. Das mais ou menos. Você não vai ver nenhuma que trata pecadores da forma como Deus Pai nos trata. Porque para eles, os pecadores são exterminados. Mas o Deus Pai envia seu Filho para salvar o pecador. Aleluia! Ele dá o seu Filho unigênito. Ele dá. E esse dá o seu Filho unigênito tem um propósito na sua Bíblia. Para que tenham vida eterna. Repita comigo, vida eterna. Com mais força, vida eterna. A vida eterna não é uma vida só quantitativa, é uma vida qualitativa. Pastor, mas a vida eterna está lá. Eu sei. Ela está lá na eternidade, mas é possível viver fragmentos da vida eterna aqui na terrena. Como nós vivemos aspecto da vida eterna aqui? Na presença. Oh, aleluia. Na providência. No cuidado divino. Na maneira como Deus guia você e a mim na humanidade. Então deixa eu te dizer uma coisa. A vida eterna está lá, mas eu creio que você pode viver fragmentos dela aqui, aleluia. A partir do diálogo com o Espírito Santo. A partir do amor de Deus sobre nós. A partir da condição pela qual nós temos, que o mundo não tem, a esperança, o conforto, pastor Érico. Mas como é que nós acessamos esse vida eterna? A Bíblia diz aí, ó, para todo aquele que nele crê. Jesus está dizendo, João está dizendo o seguinte, olha, a vida eterna é uma porta, mas você só tem acesso à chave se você levantar e pegar ela. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 6, na sua Bíblia, por gentileza, já estou terminando já. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte para mim e para você, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele não é um Deus sádico, mas ele é um Deus que dá àqueles que o buscam. Mas para se aproximar dele, precisa crer. Vida eterna é crer. É você olhar e crer. Põe para mim, por gentileza, Hebreus 11, 1. Já vou encerrar o último texto. Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim, ora, sem fé, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não se veem. A palavra certeza, pastor Érico, significa hipostase, é uma palavra sensacional. Hipostases. O que é crer ali, a ideia de certeza? Hipostases é um termo técnico grego que tem a ver com documento de cartório. Olha que coisa interessante. Como é que o autor de Hebreus era brilhante? Ele está dizendo o seguinte, é alguém que compra um terreno, mas ainda não consegue tomar posse do terreno, mas tem um papel, tem um documento. Aí alguém que encontra com você e fala assim, olha, eu comprei aquele terreno ali. Ué, mas você não está morando lá? Tem outra pessoa morando aí. Mas eu tenho um documento. Em breve eu vou morar ali. O que o autor de Hebreus está dizendo? A fé é um documento que está na sua mão. Você ainda não está lá, mas com certeza você vai estar lá em breve. Aleluia! Isso é certeza, isso é hipostases. É um documento que te garante. Então eu quero te dizer uma coisa, se você crê em Cristo, fica tranquilo, a vida eterna já está na tua mão. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Quem pode adorar Jesus Cristo nessa noite? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite em nome de Jesus?